corrente contínua, CC, e corrente alternada, CA. No final do século XIX, envolvendo uma intensa disputa entre duas facções da eletricidade emergente, a corrente contínua, CC, defendida por Thomas Edison, e a corrente alternada, AC, promovida por George Westinghouse e Nikola Tesla. Edison acreditava que a CC era mais segura e eficiente para a transmissão em pequenas distâncias, enquanto Westinghouse e Tesla defendiam a AC devido à sua capacidade de ser transportada por longas distâncias sem grandes perdas de energia, graças à possibilidade de alterar sua tensão com transformadores. Essa rivalidade resultou em uma série de campanhas públicas, algumas das quais envolviam demonstrações alarmantes sobre os perigos da corrente do adversário, incluindo o infame uso da corrente alternada em execuções pela cadeira elétrica. A disputa alcançou um ponto decisivo na Feira Mundial de Chicago em 1893, onde a tecnologia corrente alternada iluminou todo o evento, provando sua eficácia e segurança em uma escala massiva. Eventualmente, a corrente alternada se tornou o padrão para a distribuição de eletricidade em todo o mundo, principalmente devido à sua eficiência em longas distâncias. O que é corrente elétrica? Corrente elétrica é o fluxo de elétrons através de um condutor, como um cabo de cobre. Como vimos anteriormente, existem dois tipos principais de corrente elétrica: corrente contínua, CC, e corrente alternada, CA. Corrente contínua, CC. A corrente contínua é aquela onde os elétrons se movem em um único sentido, sempre do polo negativo para o polo positivo. Um exemplo clássico de uso de corrente contínua são as pilhas e baterias. Elas geram uma diferença de potencial entre seus polos, forçando os elétrons a fluírem em um único sentido. Dispositivos como lanternas e celulares geralmente usam corrente contínua. Corrente alternada, CA. Na corrente alternada, o sentido da corrente muda continuamente, alternando entre positivo e negativo várias vezes por segundo. Esse tipo de corrente é o mais usado em instalações elétricas residenciais e prediais, como as que encontramos em nossas casas. A frequência da corrente alternada no Brasil, por exemplo, é de 60 Hz, o que significa que ela muda de sentido 60 vezes por segundo. Comparação: corrente contínua, CC, fluxo constante em um único sentido, usado em baterias e eletrônicos. Corrente alternada, CA, fluxo que alterna de direção periodicamente, usado em redes de distribuição de energia elétrica. Aplicação prática em instalações prediais. Em uma instalação elétrica predial, toda a energia que chega da concessionária de energia é em corrente alternada. Por isso, o dimensionamento dos cabos, a escolha dos disjuntores e a instalação dos dispositivos devem ser feitos considerando as características da corrente alternada. Viagem na eletricidade. A alternada. No princípio, para ter eletricidade, certos senhores tinham inventado a pilha elétrica. Dentro de uma pilha, sob efeito da energia química, temos de um lado elétrons menos, do outro não, é o lado mais. Os elétrons se recombinam com os mais, passando no filamento de uma lâmpada, por exemplo. A corrente é contínua, porque os elétrons menos estão sempre do mesmo lado. Outros senhores tinham aperfeiçoado um outro método. Com fios bem isolados, eles faziam uma bobina e na frente divertiam-se em girar um ímã. O princípio é mais ou menos este. Quando o polo norte do ímã chega, os elétrons são arrancados de sua órbita e vão para o lado do ímã, ficando mais do outro lado. Temos então, como dentro de uma pilha, um mais e um menos. Evidentemente, assim que não giramos mais, nada mais acontece. É lógico num sentido. Não podemos fabricar energia, mesmo a elétrica, a partir de nada. Então, continuando a girar, é o polo sul do ímã que chega à frente da bobina e aí acontece exatamente o contrário de antes. O mais se torna menos e vice-versa. Ainda temos corrente, sim, mas na outra direção. De modo que a corrente vai alternativamente numa direção, depois na outra. É o que chamamos de corrente alternada. Mas os outros diziam:
Eletricidade que muda de direção assim, sem parar, não é a verdadeira eletricidade. Evidentemente, a lâmpada piscava. O ímã não girava muito rápido. Então, aproveitemos para tentar ver o que está acontecendo graças à nossa câmera especial e para fazer um pouco de teoria. Esta flecha representa a direção e a intensidade da corrente. Primeiro, a corrente é máxima em uma direção. Depois, decresce. Torna-se nula. Cresce na outra direção. Decresce de novo. Volta a mudar de direção. E por aí vai. Se a corrente volta a ser máxima em uma direção uma vez por segundo, como aqui, dizemos que a frequência da corrente é de 1 Hz. 2 vezes por segundo, 2 Hz, etc, etc. Há um outro modo mais divertido de ver as coisas. Pegue a flecha que representa a intensidade máxima, faça-a girar em um círculo imaginário que você desenha ao lado do fio. Pois bem, em qualquer momento, a intensidade real que passa dentro do fio é igual a isto. Quer dizer, a projeção ou a sombra da flecha giratória sobre o fio. Podemos até fazê-la traçar uma curva. É uma senoide. Mas voltemos aos nossos senhores. Eles aperfeiçoam o alternador. O ímã põe-se a girar mais rápido. A frequência da corrente aumenta. 4 Hz. Para 10, 12 Hz. Já quase não pisca. 50 Hz. Aí já não percebemos mais nada. 50 Hz é a frequência da corrente alternada que chega hoje na casa de vocês. A iluminação, o aquecimento funcionam bem. Os motores elétricos também. E hoje, um único alternador de central pode alimentar de eletricidade mais ou menos 1 milhão de lares. A ideia desses senhores, então, não era má, pois você precisaria dizer também que a corrente alternada se transporta muito mais facilmente. Mas por que é preciso de uma tão alta tensão? Porque ela viaja em 3 fios e tem um nome de corrente alternada trifásica. Falaremos disso depois.